Isso. Como que você lidaria sendo um delegado de polícia e tendo a legalização das drogas? Você seria a favor? Você seria contra? Cara, sinceramente, assim, essa parte da legalização das drogas tem uma polarização muito grande já, social, né? Porém, eu sou contra a legalização Uhum. das drogas por N motivos aí. Por exemplo, o crime o tráfico de drogas, por exemplo, ele foi criado com o contexto de preservar a saúde pública, certo? Que é o bem jurídico tutelado ali, a saúde pública. E quando você facilita o acesso à droga, aquela pessoa começa a ter um acesso àquela quantidade de droga de uma forma mais fácil, ela vai ter uma possibilidade maior de querer experimentar outras de uma forma também fácil. Então eu acho que é como se fosse uma bola de neve. E eu acho que, sim, o álcool já é legalizado, tem o cigarro também que já é legalizado e já tem bastante coisas aí que prejudiciais à saúde, lógico, mas que são legalizadas. Eu acho que a quantidade exorbitante de produtos aí, eu acho que não seria viável. Não sei se o Alex concorda com com a Não, afirmação. então, não, eu entendo essa questão da polarização. Na verdade, eu acho que a forma como a gente faz esse embate contra o tráfico de drogas, né? Eu acho que está longe de ser o desejável, porque se você analisar, né, a gente acaba não atuando, combatendo de fato os traficantes, né? Os donos da boca, ou seja, né, o cara que realmente ele acaba ganhando muito dinheiro com o tráfico. Então a gente acaba combatendo ali a parte mais A frágil. base da pirâmide, Isso. né? Então, isso acaba também, né, gerando uma condição que é desastrosa. Uhum. Agora, se a gente analisar todo o contexto, imaginar que tem muitas pessoas que usufruem, né, e ganham muito dinheiro, né, inclusive com a questão do tráfico de drogas, pelo fato de ser proibido, né? Então, assim, a gente, se não me engano, mais ou menos uns 6 meses, eu participei de uma apreensão era de 700 quilos de cocaína, que era tipo exportação. A cocaína estava extremamente pura, né? E ela estava embalada de tal forma que você falou assim, cara, isso aqui meu, eu nunca tinha visto nada parecido. E assim, tava tão bem armazenada que ela poderia ser submetida a passar por aqueles submarinos clandestinos, sabe? Né? Uhum. Então, provavelmente, talvez seria algum desses caminhos, né? Então, tava com uma sulcagem, um emblema em cada tijolo, que denota o quê? Né? Se caso um daqueles tijolos, né, sofrer algum extravio e o cara colocar alguma outra matéria, o emblema, né, que tinha em cada tijolo, ele se desfazeria. Então, isso indica que está sofrendo algum tipo de adulteração. De adulteração. Isso. Então, assim, como o tráfico de droga é extremamente organizado. Né? Então, nesse cenário, eu acho que a gente acabar falando a questão de proibir as drogas em si, eu acho que a gente acaba analisando e acaba favorecendo uma minoria que participa dessa cascata. É até engraçado, eu acho triste uma indústria tão organizada que movimenta tanto dinheiro e tão presente no dia a dia dos brasileiros não pagar imposto, né? Então, eu acho uma pena isso. Então, Eu acho o adendo uma pena. interessante é que a pergunta foi bem genérica, né? Sim, drogas, de forma geral. Sim, sim. A maconha em si, ela já é autorizada, o uso dela aqui no Brasil, para fins medicinais. Que bom, né? E isso é interessante. Isso finalmente. é muito interessante, porque ela traz muitos benefícios para pessoas com esquizofrenia, ansiedade, síndrome do pânico. Então a pessoa ela separa as substâncias da maconha ali, que é o canabidiol, e o THC. Então ela separa o canabidiol, que vai ser usado para, por exemplo, uma ansiedade e tudo mais. E ela consegue um tratamento muito mais natural e menos invasivo do que entrar com remédios, às vezes, prejudiciais à memória a longo prazo, que causam prejuízos. Então, assim, falar das drogas, da proibição geral das drogas, assim, da legalização geral, não. Agora, a maconha em si é um caso à parte. Pelo menos é o meu ponto de vista. A maconha em si é um caso à parte. Agora, drogas químicas, essas coisas, as demais drogas, aí eu acho que... E até porque, se você você pega o sistema carcerário no Brasil. 50% do sistema carcerário no Brasil é preso por tráfico de drogas.
A hiperlotação dos presídios é decorrente do tráfico de drogas. Foi legal você tocar nesse ponto, É doutor, o crime que mais... porque quando a gente fala do sistema carcerário brasileiro, acho que a primeira coisa que vem na nossa imagem é caos, desespero, pânico e uma boa faculdade para formação de bandidos. Sim. Que a gente sabe que, infelizmente, o sistema carcerário como um todo, ele recupera muito pouco e aperfeiçoa muito. E isso é muito interessante, esse tópico, porque assim, aí você entra dentro da função da pena. Para que a pena serve, a sanção penal? A ressocialização do indivíduo ou um caráter mais inibitório de condutas? Se você cria uma pena para gerar sentimento de repressão social, você está trabalhando dentro de um termo técnico no direito penal que chama simbolismo penal, onde o direito penal ele atua nos fatos, numa ficção e não nos fatos reais. Ele trabalha ali gerando uma hipertrofia penal. Então você começa a criar vários delitos, ter uma hiperlotação carcerária e não cumprindo a função essencial da pena, que seria a ressocialização do indivíduo, né? Colocá-lo em sociedade. Muitas vezes, que é a maioria, o indivíduo sai pior, às vezes, do que entrou no presídio. Então, eu acho que assim, por isso que eu falei que maconha é um caso muito à parte, porque eu acho que tem pessoas que compram a droga e deixam em casa. Aí tem uma denúncia anônima, vai lá, pede, agora não pode mais invadir, logicamente, mas aí instaura o inquérito, faz toda a parte procedimental, o juiz determina que seja invadida a casa, beleza. Foi lá, achou a droga. O cara vai ser preso por ter ali uma maconha que ele ia fumar, que ele ia... Eu acho que assim, o cenário que ele vai viver por um fato que muito, assim, esdrúxulo, eu acho que não é cabível. Sairia do contexto de função da pena ali. Do indivíduo. Pelo menos é o meu ver. Eu acho que a gente tinha que passar por um processo de reformulação, né? Como tem tantas leis, né, no nosso código penal que precisariam ser reformuladas. Eu acho que a lei também, né, penal referente a esse tema de tráfico de entorpecentes também deveria ser repensada, né? Então, o que a gente gera, assim, só um exemplo prático, né? Muito tempo também eu fiz perícia em celulares, né? E aí o que acontece? Nessas perícias de celulares, principalmente tráfico de drogas, aí tem lá, né, o cara usando aqueles dialetos, né? Porque não é gíria, né? É dialeto, né? Que eles usam. Se bem que até não usuários de drogas também têm usado uns dialetos, né? Aí até a gente começar a entender o que significa cada expressão, né? Vai um bom tempo, né? Mas enfim, né? Aí depois que eles se referem lá na lojinha deles, né? Que é a lojinha, tá? Eu falo assim, ó, tô com o radinho celular, né? Da lojinha, né? Eu falo assim, no radinho da lojinha aqui, eu tô... aquela carga lá, tipo, ele tá falando da maconha e tudo mais, que muitas vezes ele é responsável, vamos supor, um menor, que é o gerente da boca. Quando, em geral, a polícia militar faz o flagrante, consegue fazer a apreensão dessa droga, esse cara, você acha que ele vai chegar e vai falar pro dono da boca, falar assim, ó, deixa eu te falar, os caras me pegaram, o que vai acontecer? Esse cara vai ter que responder por essa carga. Aí o que acontece? Isso vai fazer com que ele cometa novos delitos. Então ele vai, né, para bairros nobres, então ele vai buscar roubos, né, furtos, né? Então, para quê? Para que ele consiga pagar exatamente aquela carga da qual ele era responsável. Então, essa apreensão ela gera um processo, né, em cadeia. Treinamento uma né? vida criminosa. Exato. E uma coisa muito interessante que tem dentro da criminologia, que você estuda isso também, é a consequência da prisão e da prática criminosa. Você tem um etiquetamento social. A pessoa ela vai sair do presídio, ela, por mais que tenha cumprido a pena, ela sempre vai ser taxada de criminosa. Sim. Então a sociedade ela cria um rótulo sobre aquela pessoa. Ela vai ter dificuldade de achar emprego. Concurso público ela não vai poder prestar. Nunca. Então, O que chega a ser até uma certa incoerência, né? Porque Chega a se ser- a proposta é ressocialização, o próprio Estado nega. Exato. isso é uma coisa ultrapassada. Aham. Porque se a pessoa, ela... Lógico, não sendo um crime hediondo, ao meu ver, Sim. não deveria. Isso não deveria acontecer. Eu acho que teria que dar a nova oportunidade de fato para a pessoa conseguir
viver a vida, se tornar melhor. Então, eu acho que as consequências, além da prisão, são muito grandes para aqueles que cometem o crime. Então, são basicamente esses fatos. E até nesse ponto de visão ultrapassada da sociedade, que, por exemplo, minha visão sobre a questão das drogas, ela diverge muito da sua. Eu, particularmente, sou super a favor da legalização de todas. Entendi. Primeiro porque eu não acho que legalizar quer dizer induzir o consumo. Até porque se a gente analisa outros países que fizeram legalização, teve declínio. E quando, por exemplo, os Estados Unidos proibiu o uso do álcool, disparou o consumo. Então a gente vê que essa correlação não é necessariamente existente. Estimulando, né, o consumo. E ainda assim, eu acho que o consumo que não precisa ser estimulado é esse, porque ele já é muito alto. Sim. Infelizmente, hoje é muito fácil você achar qualquer tipo de entorpecente por aí e comprar ele. Só que tudo isso não está gerando tributo, está só gerando gasto para o Estado. Porque o impacto na saúde pública disso é o Estado que arca a conta. E privilegiando uma pequeníssima parcela da população. Mas é aquilo que a gente conversou naquele episódio que a gente fez com os meninos. Aí já não geraria outras formas de traficar? Outras novas drogas, novos Não, mas elas vão surgir de qualquer forma, elas já surgem. Sim. O que você vai ter é formas de tributar em cima disso. Inclusive, só fazendo um adendo nessa questão, a gente tem a lei que fala, a lei de drogas, né? Então fala o que é o tráfico e tudo mais, mas só que a gente fala que é um tipo penal em aberto, né? Ela não acaba taxando, explicando quais são as drogas ali que são proibidas. Ela só usa o termo droga, né? Aí tem a portaria. Aí tem a portaria 344 e aí ela elenca quais são os tipos de droga. Né? Então a gente tem até a gente não, né? Mas na Europa tem uma profissão que chama drug design. Então esse cara, né? São químicos, farmacêuticos, né? Pessoas que trabalham para o tráfico, né? Para o mercado negro. Então eles buscam inovar e criar brechas, criar substâncias químicas que são parecidas, por exemplo, da classe das anfetaminas, né? Então aí ele coloca um átomo diferente e a estrutura química é diferente daquela prevista, né? Então, uma vez que pega essa estrutura química, que é completamente inovadora, se não tiver escrito lá, metanfetaminas e derivados, né? Se não tiver a palavra derivados, aí ele vai lá, né? Ele coloca qual que é a substância química. Se essa nova substância química ela não tiver nessa portaria, né, das substâncias proscritas, né, nessa lista das substâncias proscritas, que são as substâncias proibidas, o que vai acontecer? Ele vai poder entrar no Brasil com essa substância, ela vai ficar apreendida, mas apreendida não, ele vai até passar com essa substância porque ela não está na portaria. Não está classificada. E seria algo arbitrário, né, se o Estado falasse assim, você não pode entrar com isso. Mas por quê? Fala assim, não está aí na portaria 344. Então, novamente, quando ele entrar e ficar identificado que isso era uma droga, aí sim ele vai ser pego por tráfico de droga. Então, isso é algo está sempre acontecendo. O mercado de tráfico de drogas é extremamente inovador, né? Então eles sempre buscando criar novas substâncias. E isso vai acontecer de qualquer forma, mas aí a gente tem que pensar que da outra ponta tem um usuário que ele está usando uma droga, sabe Deus o quê? Que se ela é uma droga totalmente perigosa ou não. Só que ela não tem nenhum, vamos falar, padrão. Como a indústria farmacêutica tem. Então sempre vai ter uma brecha. Você gera mais risco ainda para a sociedade nessa forma. Porque o cara tá colocando qualquer coisa ali, te vendendo e você vai usar. Israel, por exemplo, você consegue testar a sua droga para entender exatamente o que você está consumindo. Para que você tenha um mínimo de segurança. Isso é interessante falar até da indústria farmacêutica, porque tem tantas coisas que são comumente usadas hoje em dia para tratamento de depressão, ansiedade, essas coisas tão pesadas que são até mais lesivas do que uma droga, se uma pessoa usasse uma maconha, não sei, ou alguma coisa do tipo. Tem tarjas pretas aí que causam muito mais... E o Brasil é um dos maiores consumidores de medicamentos ansiolíticos e tudo mais. Velho. Agora a gente está vivendo a vibe do Zolpidem aí, um Zolpidem para tudo. Todo... Mas a gente está sempre em busca do caminho mais fácil. Então, o pessoal que estiver nos assistindo, pessoal, não existe caminho fácil, inclusive para o autocuidado. Né? Então, vamos supor, às vezes o pessoal fala assim, eu quero emagrecer. Tem tal medicamento que faz isso. Né? Eu tô com depressão. É normal a pessoa, né, alternar entre estados de alegria, de euforia e de tristeza, óbvio, né, que não tão curtos, né? Mas assim, é normal a pessoa ficar triste. E tá tudo bem, a tristeza faz parte também, né? Mas, óbvio, se isso se torna algo incapacitante, ela já está entrando num quadro ali de depressão, né? Então isso tem que ser, tem que buscar formas, né, para tratar isso de uma forma mais efetiva. Todo medicamento, ele vai apresentar efeitos colaterais.
né? Então, às vezes a pessoa está tomando um ansiolítico, um hipnótico, às vezes ela não vai conseguir ter aquele sono de qualidade. Ela vai ficar ali e tal, vai aquele acordar. Sono induzido. Exato. Acorda, fica tipo sabe, parece que ela não voltou, né? Então, assim, é preciso ter terapias mais completas do que simplesmente chegar e falar assim, ó, toma tal coisa e beleza, vai para casa, né? Daqui 2 semanas você volta, né? É importante a gente tratar esse assunto com muito cuidado, porque a depressão ela pode trazer consequências nefastas para a vida dos familiares e não é algo que às vezes as pessoas falam assim, a pessoa tá com onda, né? Drama. Se fosse falta de louça para lavar. Exato. Quem já passou pela situação sabe que é uma situação assim devastadora na vida da pessoa, porque você entrar num quadro assim onde você não enxerga uma luz, então você tem que ter um norte familiar. Agora, a busca somente pelo remédio como uma saída, porque o remédio, na verdade, ele não cura, ele trata os sintomas a curto prazo.